Vamos a mais um episódio do podcast Vamos, aqui na Paróquia de Cascais, já em meados, segunda metade de junho, já depois da procissão de Santo António, já depois do que mais? Dos feriados, dos santos, que ainda faltam no Porto, não ainda falta São João, mas entretanto... São Pedro em Sintra também. E São Pedro e Sintra também. Eu, por acaso, São Pedro, engraçado que só associo a ordenações, de resto, festa popular, não tenho assim grande associação. Sim. Não, minto, porque acho que na Portela, lá do seminário, também celebram qualquer coisa exatamente também no São Pedro, não é? Que depois das ordenações, ou antes das ordenações, ia-se ao Real da Portela. Muito bem, então como é que foi esta semana, Padre Nuno? Foi mais ou menos isso que disseste assim resumidamente. Tivemos a procissão de Santo António, no dia de Santo António, foi a segunda vez, assim mais ou menos no mesmo estilo, desde que eu sou pároco, aqui em Cascais. Por isso julgo que houve muitas coisas que já melhoraram em relação ao ano passado, e esperemos continuar também este caminho de melhoria para que seja de facto um bom instrumento pastoral, de continuarmos esta devoção cada vez mais consciente e amadurecida da santidade e da santidade de Santo António, um dos nossos, e depois também assim de uma maneira muito, muito pública, alegre, bonita, para ser um sinal também aqui das pessoas que por cá passam nestas alturas dos feriados, que normalmente está mais cheio de gente que vem cá usufruir do que de gente que está cá e que aproveita também estes feriados para se ir embora. Mas pronto, mas é a questão, é sempre, o Santo António há de ser sempre assim, porque está sempre perto do 10 de junho, e por isso normalmente dá sempre um fim de semana prolongado para alguém, mas pronto, vamos tentar continuar a melhorar a forma como preparamos a procissão e depois também os efeitos que o Nosso Senhor, só Ele é que sabe medir e sabe decidir desta devoção para todos. Isto quando não coincide depois também com o Corpo de Deus, para juntar a mistura. Às vezes pode acontecer que Corpo de Deus quinta-feira e depois ou no dia de Santo António, ou no dia, bem, não sei, agora estou a falar de cor, mas pode ser mais um para acrescentar aí. Não, por um lado, há muita gente, de certeza cá, se calhar há pouca gente para fazer as coisas, mas pronto, estamos cá para isso. Por isso eu acho que essa deve ter sido uma das principais razões, porque esta procissão, na história mesmo da procissão, ia tendo sempre altos e baixos, ou seja, nunca era uma procissão contínua, ou seja, nunca, agora estou a falar de cor, mas na altura quando vim para cá até me apresentaram também um bocadinho o resumo histórico da procissão de Santo António, assim, dos últimos 100 anos, e houve sempre vários intervalos que eu posso associar também, não sobretudo, mas também esta questão dos feriados e das pontes, e de se calhar não haver aqui tanta gente para preparar, para fazer a procissão, mas nós estamos decididos, vamos a isso. Estamos cá e vamos já começámos a ter mais ideias, não é, para melhorar ainda assim, alguns pequenos aspectos, não que estejam mal, mas podem sempre melhorar, tendo em conta o alcance que a gente quer dar a esta procissão. Sim. É, grão a grão, enche a galinha ao papo, como diz o... Sim, mas todos aqueles que prepararam e pronto, e tivemos aqui na igreja, tivemos sobretudo o Guinfas e o António, assim de uma maneira mais front office, a preparar a celebração, depois a Câmara completamente empenhada também, tudo que lhe dizia respeito e tudo o que podia fazer, sempre com indicações e procurando corresponder também àquilo que eram as orientações assim pastorais dos padres ou da paróquia. Por isso acho que foi muito bom e pronto, já tive mais 3 ou 4 ideias que a gente depois há de conversar para ver como aplicar ou se aplicar depois na próxima procissão, para ir melhorando. Mas uma das coisas engraçadas deste ano foi em vez de só ouvir a voz dos padres, então pusemos a voz das crianças também. E foi bonito, acho que correu bem, assim, no geral, por 3 pequeninas, a Marta, a Mariana e a Maria, foram lendo assim com um português arcaico, por isso até foi mais difícil e exigente para elas, até porque também não receberam o texto assim com muito tempo de antecedência, mas leram ali à frente daquela multidão, sempre leram assim os relatos de uns milagres ou de uns gestos assim miraculados ou miraculosos de Santo António em vida, por isso foi também giro
ver as pessoas mais atentas, exatamente por ser a voz das crianças, a esta vida de Santo António. E por isso estamos sempre a aprender, não é? Todos os anos, vamos ver como é que vai ser para o ano. Sim, e de facto veio muita gente de fora, como estava o Padre Nuno a dizer, de outras paróquias também, que no fundo isto aqui era uma procissão do Conselho, não é? Porque o Santo António não é o nosso padroeiro da paróquia de Cascais, mas é de todo o Conselho, e era também aqui era o regimento de infantaria, era? Não, como é? Da artilharia, infantaria. Gavanhia, 19. O regimento 19 de Cascais. Acho que era Nunca sei bem se é artilharia, se é infantaria. Sim. Pronto, e fora isso, casamentos, batizados e a vida normal da paróquia. Sim, tivemos o Crisma. Tivemos os crismas, sim. Foi. Sim, na manhã do Santo António. Na manhã do Santo António, Dom Joaquim veio cá celebrar o Crisma, aqui ao grupo da paróquia, aos grupos da paróquia. E bem, era assim um bocadinho quase como que uma certa despedida. Nós sabíamos que estava iminente a nomeação dos novos bispos auxiliares, que aconteceu no dia a seguir, não é? Aconteceu no dia 14, a nomeação do Dom Nuno e do Dom Alexandre. E foi bom, foi uma celebração familiar, próxima, não é? Depois tivemos a ocasião também de partilhar a refeição com o Dom Joaquim, assim de uma maneira também muito, muito fraterna, e foi muito bom, foi muito engraçado. Sim. E pronto, e o Dom Joaquim ainda continua, e bem, não é? A colaborar com o Sr. Patriarca, até porque ainda falta um bispo auxiliar e um bispo das Forças Armadas. E pronto, e se calhar será quando acontecer essa nomeação, essas nomeações, que o Santo Padre aceita a sua renúncia. Por isso até lá continua como bispo auxiliar. Ainda não sabemos bem depois qual é que é a gestão dos bispos auxiliares que o Patriarca vai fazer, mas normalmente cada bispo auxiliar fica assim, de uma maneira mais particular responsável por uma zona pastoral da diocese. São todos bispos da mesma diocese e da única diocese, mas tem assim uma atenção mais próxima a cada região, até para haver assim uma certa continuidade. E o Dom Joaquim tem estado sempre aqui na zona do termo ocidental, onde Cascais faz parte. Por isso é assim como que o nosso bispo particular, ou o bispo auxiliar, assim mais para esta zona de Cascais, e por isso que só queremos agradecer também esta sua entrega à Igreja de Lisboa, particularmente aqui na Vigararia. E tivemos com ele quinta, depois sexta outra vez na reunião de Vigararia dos padres da zona. E bem, pronto. E aí é que tivemos então a notícia dos 2 novos bispos auxiliares, que já vamos falar daqui a pouco de quem são eles, não é? E o que é que podemos então fazer, além da oração, claro, para os apoiar da melhor forma possível. Sim, pois no sábado tu experimentaste um bocadinho o que é isto de ser bispo. Tive jurisdição para celebrar os crismas em inglês, porque na altura não tínhamos nenhum bispo que falasse inglês, e então celebrámos o crisma de 10, se eu não me engano, 10, agora tinha de olhar outra vez para o guião, mas acho que era 10 pessoas que receberam então a confirmação no sábado de manhã na Igreja da Misericórdia. Sim. E é possível, ou seja, o ministro ordinário do crisma é o bispo, ponto. No dia de Páscoa, para aqueles que são batizados, aqueles que recebem os sacramentos de iniciação cristã, os párocos têm jurisdição própria, não é? Para o fazer, sem ter necessidade de pedir expressamente para o fazer. Mas tirando isso, os padres devem pedir jurisdição quando o caso pastoral assim o indique. E normalmente, por exemplo, agora até quando tivemos esta falta de bispos, julgo que aconteceu uma ou outra ocasião em que o Sr. Patriarca nomeou ou deu jurisdição aos vigários gerais para celebrarem também os crismas em algumas paróquias. Por isso o Sr. Bispo pode fazer sempre isso. Aliás, acho que foi no ano 2000, no jubileu, que o Patriarca deu jurisdição a todos os párocos para assim o fazerem, ou seja, deu uma jurisdição assim geral, por assim dizer, para os párocos nas suas paróquias, se o entendessem, pudessem confirmar também os adultos. Por isso o que nós fizemos foi isso mesmo, foi pedir ao Sr. Patriarca jurisdição para um de nós fazer essa celebração e assim também administrar o sacramento do crisma para esses jovens e jovens adultos da catequese em língua inglesa.
Sim, porque na verdade para eles era um pouco mais complicado, dada a situação transitória de alguns que estão cá, mas se calhar depois para o ano os pais mudam de trabalho porque estavam aqui colocados X anos e vão para outro sítio portanto iriam começar depois todo o processo outra vez noutro sítio e então achou-se mais indicado, em vez de se pedir para esperar mais um ano, pronto, crismar já Sim. e, e pronto, assim feito o caminho. Estavas à espera que viesse de facto um bispo novo, não veio. Não veio a tempo, pelo menos, e assim foi. Então, pedimos fui ministro extraordinário do Crisma. Pronto. E bem, e foi bom ser bispo assim durante umas horas? Não fui bispo, portanto, não, na verdade foi só. Sim, não puseste mitra, nem puseste anel para fazer o crisma? Não foi preciso isso. Boa. Muito bem. E pronto, e depois estamos a terminar o ano pastoral assim das reuniões de avaliação, estamos agora assim num ciclo dessas reuniões finais, não é, de avaliação e de preparação também do próximo ano pastoral, que vai ter como corpo principal a celebração do jubileu da encarnação 2025, mas também vai ter assim muitas outras coisas, nomeadamente a conclusão da Assembleia Sinodal, né, do sino sobre a sinodalidade. Vamos ver o que é que isto vai trazer àquilo que é a vida, ou que é o acontecer, né, da vida da Igreja no nosso tempo. Por isso estamos aqui, às curvas, todos entusiasmados. Uhum. Muito bem. Então, o que é que o Padre nos preparou para falarmos hoje? Então, o que é que podemos falar sobre hoje? Então, nestes dias, não é, do Santo António, depois da reunião de vigararia, depois da nomeação dos novos bispos, e depois de casamentos e batizados e tantas celebrações, pronto, nós não temos assim tanta disponibilidade de tempo nem mental para acompanhar todas as coisas que vão acontecendo, nomeadamente na Igreja e no mundo, mas há muitas pessoas que se encarregam de nos ir sublinhando algumas coisas importantes que vão acontecendo. E por isso foi muito engraçado, assim, sempre com espírito assim, de amizade e de bom humor, ou seja, sempre com essa simplicidade, ou seja, sem nada de ofensivo, nem pouco mais ou menos, né? Recebemos muitas mensagens, diretas ou indiretas, sobre o Santo Padre a dizer aos padres que não deviam falar mais do que 8 minutos na homilia. A primeira reação que eu tive foi, olha, já nos deu mais um minuto de folga, né? Porque antigamente era só 7. Agora já chegámos aos 8, pode ser que daqui a uns tempos já sejam 10 ou 12 e depois já ninguém se consegue falar tanto. E pronto, e foram muitas, não é? De tal forma que até me apareceu no telemóvel o próprio do vídeo. Foi? Sim, do Santo Padre na audiência geral de quarta-feira, a falar, e depois falou, e depois repetiu, e depois disse 2 ou 3 vezes, insistiu 2 ou 3 vezes a dizer a mesma coisa, a dizer a mesma expressão. E numa delas, já acho que não foi a primeira ou a segunda vez, a multidão irrompeu num aplauso festivo e todo contente. E foi dos 8 minutos, quando o Papa falou dos 8 minutos? Foi, e aquilo devo dizer que não caiu bem. Que não me caiu bem, mas pronto, é o Santo Padre, que é o nosso pastor, o Vigário de Cristo na Terra, e é a nossa Igreja, por isso eu quero lá saber se cai bem ou se cai mal. Ainda que, claro que isto não seja uma informação, uma afirmação infalível, não é? Claro, e também não era uma afirmação direta ou exclusiva para mim ou para ti, não é? Mas de facto não deixa de ter ali uma dose de verdade, não é? Mas ao mesmo tempo também uma dose de maldade. Então fui ler, fui ouvir com mais atenção, ou fui ler a catequese do Papa, não é? Porque é que o Papa diz aquilo. E pronto, é basicamente isso, ou seja, é dar esse contexto. É muito importante nós sabermos ouvir as coisas todas, não é? E saber darmos o peso certo a todas as coisas, e por isso eu queria, não no método defensivo, antes pelo contrário, mas no método até pedagógico, mesmo que demore mais do que 8 minutos, mas as pessoas aqui podem fazer pausa e depois voltar a ouvir passado 1 hora ou 2, não é? Quando tiverem mais atenção, mas dar assim este tom da catequese do Santo Padre, que está a falar basicamente sobre o Espírito Santo, não é? E que o Espírito Santo que guia a sua igreja, que guia a igreja para Cristo. E pronto, e houve uma primeira catequese, ou a catequese anterior, que era como o Espírito Santo nós podíamos contemplar a sua obra na criação, e agora esta segunda parte era olhar um bocadinho para a revelação, ou seja, para a Sagrada Escritura, com Deus que se dá a conhecer.
Uhum. E ver a Sagrada Escritura como um texto inspirado por Deus, e ao mesmo tempo ver como a leitura desse texto inspirado, quando a própria leitura é inspirada pelo Espírito Santo, também se transforma para nós, de facto, em palavra concretizável, palavra a acontecer na nossa vida e palavra a anunciar pela nossa existência a todos os nossos irmãos. Este era o tom da catequese. Assim, de uma forma muito, muito sintética, era que a palavra da Sagrada Escritura é uma palavra inspirada, mas também inspiradora. Ou seja, o texto em si já é um texto sagrado pela ação do Espírito Santo nos seus redatores, nos seus tradutores, mas a palavra em si também é inspiradora, ou seja, também ajuda aqueles que a leem pela ajuda do Espírito Santo, também os ajuda a viver esta vida de uma maneira nova, de uma maneira renovada. E é aí que o Santo Padre, não é, na prática, quer dar esse sublinhado. Dá um exemplo de que às vezes nós lemos a Bíblia tantas vezes e já lemos as histórias tantas vezes, já lemos as parábolas tantas vezes, já mais ou menos as conhecemos mais ou menos de cor, já temos assim mais ou menos o tom ou o ensinamento direto ou o ensinamento geral mais conhecido, mas depois de vez em quando há assim uma palavra que ressoa em nós de uma maneira como nunca o fez, não é? E o Santo Padre pergunta, então, a que é que se deve essa mudança, não é? De repente, haver uma vez em que a gente lê e parece que ouvimos pela primeira vez esse ensinamento, essa história, essa palavra, e o Santo Padre não tem dúvidas em afirmar ou a sugerir que se deve a uma iluminação do Espírito Santo, né? A uma leitura, se quisermos, orante ou crente dessa leitura, que fez com que o leitor, né, aderisse mais de coração a esse ensinamento. Cita, por exemplo, a carta aos Hebreus, quando diz que a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Como quer dizer que a palavra de Deus tem este poder, mas tem este poder também por ação do leitor, ou pelo menos por ação do Espírito Santo no leitor. Uhum. Diz também que em relação à Igreja, a Igreja no seu todo, não é? A Igreja alimenta-se desta leitura espiritual da Sagrada Escritura. Ou seja, uma leitura feita sob a orientação do Espírito Santo. O Espírito Santo que inspirou a leitura e que inspira também inspirou o próprio escrever, não é, do texto, e que agora inspira quem o lê. E no centro dessa escritura está o mistério da morte e ressurreição de Cristo. E julgo que quem já leu ou quem procura ler os textos da Bíblia percebe quando a luz que se põe em cada texto é este mistério da morte e ressurreição, o texto ganha outra dimensão. Por exemplo, mesmo lendo alguns textos do Antigo Testamento, que têm o seu enquadramento histórico, o seu contexto do tempo e da cultura, que tem às vezes assim algumas leituras assim um bocadinho enviesadas, se forem literalistas, mas se nós lemos toda a Sagrada Escritura a partir deste foco da morte e ressurreição de Jesus, então ganham um sentido novo essa leitura espiritual. Por isso nós podemos e devemos conhecer o texto como ele é, quem o escreveu, ou em que tempo foi escrito, qual é que era aquela primeira audiência para onde se dirigiu aquele texto, ou aquelas palavras. É bom percebermos esse significado mais literal do texto, para nunca o negar, mas a leitura espiritual, uma leitura ainda mais profunda e mais alongada, acontece quando fazemos uma leitura cristã dessa Sagrada Escritura, nomeadamente também nesse mistério central de Cristo, que é a sua morte e a sua ressurreição. Por outro lado,
o Santo Padre também sublinha que a Igreja, esposa de Cristo, é a intérprete fidedigna do texto inspirado da Escritura. Por isso, qualquer uso da nossa inteligência, da nossa interpretação, do nosso juízo sobre uma letra, sobre uma palavra, sobre um texto ou sobre um trecho da Sagrada Escritura que vá contra aquilo que é a interpretação da Igreja como um todo, em princípio podemos estar seguros que a nossa interpretação está incompleta, está errada, está fora do contexto, ou seja, não lemos ou não sabemos, né, tudo para poder interpretar o alcance desse texto. Por isso, a Igreja tem como tarefa ajudar os fiéis e quantos procuram a verdade e a verdade da Sagrada Escritura a interpretar corretamente os textos bíblicos. Pronto. E é nesse sentido que agora vem o tal capítulo de como é que a Igreja nos ensina a poder interpretar corretamente os textos da Sagrada Escritura. E o Santo Padre dá, se quisermos, dois exemplos. Então, o primeiro exemplo é a chamada Lectio Divina, que nós já tivemos um ou outro episódio aqui sobre a Lectio Divina. E fizemos passo a passo e tudo, não foi? Exatamente, acho que sim. Pode ser que a gente depois veja qual é que é o episódio, senão vão ver no histórico, não é? Eu vejo já, sim. Então o que é esta coisa da Lectio Divina? É podermos ler com a luz e com a força do Espírito Santo, em oração, então, ler a Bíblia, ler a Sagrada Escritura. E o Santo Padre até reforça e refere e sublinha dedicar um momento do dia à leitura pessoal e meditativa de uma passagem da Escritura. Diz ele, isto é muito importante, 2 pontos. Todos os dias reservar um tempo para escutar, para meditar, lendo um trecho da Escritura. É por isso que recomendo, tendo sempre um evangelho de bolso e levai-o na bolsa, no bolso, e assim quando viajardes ou quando tiverdes um pouco de tempo livre, lede-o. Isto é muito importante para a vida. Pegai no evangelho de bolso e durante o dia lede-o 2 vezes, quando for preciso. Pronto. Este é o primeiro grande ensinamento da catequese do Santo Padre, de como em igreja nós podemos rezar e interpretar a Sagrada Escritura, lê-la habitualmente. Todos os dias, ler, meditar, né? Conhecer uma passagem da Escritura. Este é um ensinamento que é para todos, não é só para os padres. Por isso, façam lá também uns vídeos pequenininhos com palmas ou com abraços ou com luzes mais espetaculares e com outras cores, não é? Para não nos esquecermos o que é que o Santo Padre também nos diz a todos. Todos os dias podemos ler uma passagem da Escritura, né? Podemos ler, escutar, meditar esse Evangelho. Depois vem a segunda coisa, a segunda parte, que é não apenas uma leitura individual, se quisermos que é esta Lectio Divina, ou que é esta meditação ou reflexão da Sagrada Escritura, mas uma leitura comunitária, que se faz de uma maneira mais excelente na liturgia, nomeadamente na Eucaristia de todos os domingos. E, por exemplo, na liturgia dominical, ou seja, na Eucaristia, temos até um bonito menu, uma bonita forma daquilo que é o exercício da interpretação da Sagrada Escritura. Temos um texto do Antigo Testamento que normalmente serve de base, de ponto de partida para o Evangelho, para as palavras de Jesus que veio para completar, não é? Para fazer chegar à plenitude, à perfeição, aquilo que era o Antigo Testamento, aquilo que era a primeira lei. Temos um texto orante, que normalmente é um salmo, ou um texto salmódico, que nos ajuda a rezar, não é? A Sagrada Escritura. E depois temos normalmente um outro texto do Novo Testamento, as cartas de São Paulo ou outras cartas apostólicas, que nos falam como é que a Igreja, né, testemunha esse Evangelho, essa palavra. Por isso, a estrutura da liturgia eucarística, a liturgia da palavra, ajuda-nos também a nós termos elementos para podermos conhecer e interpretar melhor os textos todos da Bíblia à luz do mistério de Jesus, não é? Como prepara, como anuncia aquilo que Jesus depois vem realizar e completar de uma maneira definitiva,
e como depois a Igreja anuncia e propõe, não é, esse evangelho, essa boa notícia, podendo sempre rezá-la a partir dos Salmos. Sim. E é aqui que neste contexto, não é, o Santo Padre, mais uma vez, como em tantas vezes, fala da importância da homilia. A homilia, um comentário que o celebrante faz, deve ajudar a transferir a palavra de Deus do livro para a vida. Uhum. Por isso, a homilia há de ser breve, uma imagem, um pensamento e um sentimento. Julgo que este deve ter sido o texto, por acaso agora já não me lembro, mas este deve ser o texto que estava escrito e que ele leu, não é? E depois olha para as pessoas e fala, ou seja, interpreta este texto. Mas eu acho que aquilo que ele quis escrever, não é, foi: a homilia é um comentário que o celebrante faz, deve ajudar a transferir a palavra de Deus do livro para a vida. Ou seja, isto é óbvio, nem sempre é fácil, nem sempre é simples, e depois já podemos falar um bocadinho mais sobre isso lá mais para a frente. E depois diz de uma maneira muito bonita, não é? Que até apontava, não é? Um pensamento apontava para a cabeça, um sentimento apontava para o coração, e depois para a vida apontava para as mãos. E pronto, e às vezes é mais simples, não é? Chegar a esta síntese, este anúncio. Outras vezes nem sempre é assim tão simples, mas gostei, e eu procurei neste domingo pensar, de ter uma imagem, não é? Um pensamento e um sentimento e depois pôr em prática, e nem sempre é fácil. Não foi por aí que o Nosso Senhor me guiou, ou que eu me deixei guiar. Pronto. E depois fala que os sacerdotes, que tantas vezes falam muito e não se entende o que dizem, por isso deve fazer uma homilia breve, ou seja... Portanto, isso deve ter sido sem script, não é? Sem guião. Eu se estivesse a dar a catequese, eu não apontava para aí, do género, olha, já que é mau, ao menos que seja pouco, não é? Que assim não dói muito. Eu se calhar sublinhava o principal, não é? Já que é mau, façam bem. Não é? Já que é mau, já que não sabem, às vezes perdem, às vezes não sei o quê, então, sabendo quais é que são as nossas fragilidades, sabendo quais é que são as nossas coisas, então como é que a gente pode melhorar? Esse é que é o foco. Desistir do ser mau, pronto, já que vai ser sempre mau, ao menos que não doa a ninguém, não é? Então faz pouco. Bem, boa sorte. Mas pronto, de facto nós não temos, eu não tenho cronómetro, não é? Já tenho aqui um relógio biológico que dá para ter uma noção se já estou a falar há mais tempo ou há menos tempo. Também dá o sino, que normalmente quando se ouve o sino é mau sinal, é sinal que eu já passei o tempo. Por isso é o máximo dos máximos e tem que se acabar em meia frase. Mas a maior parte das vezes o relógio que tenho é o olhar das pessoas. E por isso, quando começo a olhar pessoas a olhar para o relógio, ou pessoas a adormecer para o canto, os miúdos a ficarem mais distraídos e não sei o quê, pronto, já sei. Não estou a falar para quem, não é? Se as pessoas para quem eu estou a dirigir estas palavras já não conseguem ouvir-me, ótimo, tranquilo. Ou arranjo maneira, se aquilo for logo no princípio, não é? Ou arranjo maneira de tentar chamar a sua atenção, porque é para eles que, não é só para eles que, claro, normalmente, não sei se acontece contigo ou não, mas as palavras que nós dizemos na homilia é para nós, não é? São os primeiros a ouvi-los, não é? São palavras que nos dizem respeito a nós, são palavras que nos interessam a nós, são palavras que nós precisamos de dar atenção, e por isso a gente só faz eco para os outros e pronto. Mas está aqui, não é, o ensinamento, não é, o ensinamento do Papa Francisco nesta catequese. A Lectio Divina, a leitura orante diária, habitual do Evangelho, de uma maneira pessoal. Depois na leitura comunitária, que é na liturgia, nomeadamente na missa de todos os domingos, tendo um papel também particular o exercício da homilia do padre, que deve ter uma imagem, um pensamento, um sentimento, né, uma ação. E depois, para terminar, só para ficarmos assim mesmo com o tom, a Sagrada Escritura tem uma nota de fundo que a acompanha do princípio ao fim, diz o Papa Francisco, citando alguns padres da Igreja. Essa nota é o amor de Deus. Santo Agostinho, por exemplo, como ele cita, diz: toda a Bíblia só narra o amor de Deus. São Gregório Magno diz que a Escritura é uma carta de Deus Todo-Poderoso a todas as suas criaturas, ou à sua criatura.
e por aí adiante. Uhum. Mas já agora, só para vermos a síntese, não é? Quando o Santo Padre termina a catequese, a ler outra vez, ou não sei se estava a ler, se estava a falar, o que diz foi: prezados irmãos e irmãs, ide em frente com a leitura da Bíblia. Mas não vos esqueçais do Evangelho de bolso. Levai-o na bolsa, no bolso, e lede uma passagem num momento do dia. Isto aproximar-vos-á muito do Espírito Santo que está na Palavra de Deus. O Espírito Santo, que inspirou as Escrituras e agora emana das Escrituras, nos ajuda a sentir este amor de Deus nas situações concretas da vida. Obrigado. E toda a gente... palmas, não é? E é bom que todos nós, não é, nos habituemos a isto, a não fazer soundbites, coisas que só viram, que são verdadeiras, são importantes, não é? Às vezes não são assim as centrais e as nucleares, mas pronto. Mas muito obrigado. Obrigaram-me a ler a catequese toda, não é? Mas peço imensa desculpa, eu não falo a metro, nem a segundo, e já falámos mais do que 8 minutos de certeza, estou aqui a ver 31 minutos aqui na gravação, por isso passemos à frente. Não sei se queres dizer alguma coisa sobre isto. Só 2 comentários assim mais engraçados. Tiveste mais tensão este domingo também para falares menos ou não? E de facto falei menos de 8 minutos, portanto... mas o que é que não estavas a fazer o que o Papa disse. O Papa disse para falares 8 minutos. Então, mas tem que ser pelo espírito e não propriamente pela coisa. Não, e depois as pessoas foram dizer, muito melhor do que no último... E que de facto, não sei se lembram, mas no último episódio eu queixei-me de mim mesmo que houve uma vez que eu de facto perdi o controle, não é? E falei mais do que devia. Perdi o controle, foi para aí 16 minutos, acho eu. Que exagero! Estou a brincar. E pronto, desta vez foi mais... Mas estive com padres ontem, no dia antes de nós estarmos a gravar, e engraçado que um dos padres disse: eu aviso já que eu não vou conseguir falar 8 minutos, portanto não fiquem a olhar para o relógio que eu vou me enervar, não é? Portanto falou mais, mas avisou todos logo à partida. E outro que estava em Angola, e depois perguntámos assim a gozar: então conta lá, e as homilias são quanto tempo? Ele disse, nunca menos de 40 minutos. E relativizou completamente aquilo que quer dizer, que as pessoas diziam, porque também o espírito com que se vai à missa é completamente diferente, não é? As pessoas querem ir à missa e tiram o dia para ir à missa, vêm de longe para ir à missa, e portanto o senhor Pato tem de falar mais, e se falar pouco é uma falta de respeito quase, não é? Sim. E, portanto, só para lembrar que em África não é esse o espírito de estarmos a olhar para o relógio e ver quando é que... É porque não há relógio, normalmente há tempo. Mas claro que não era só o espírito do Santo Padre. O Santo Padre queria dizer que, pronto, que queremos é apontar para a palavra e fazer qualquer coisa que ajude a aplicar a palavra na vida. Portanto, sim, e para não complicar muito, né? Para não nos perdermos nessas ideias e nessas palavras. É uma sugestão e é um ensinamento muito, muito claro e pastoral que nós procuramos, mas sinceramente o tempo, como é óbvio, faz parte, no sentido até do ritmo da liturgia, não falarmos demais para que também aquilo não seja ali, a liturgia perca um bocadinho depois da sua linguagem, da sua riqueza, mas também não estamos ali ansiosos em dar ali uma peça retórica ou o que seja. Ou seja, eu não me parece, sinceramente, se eu ouvisse isto do Papa Francisco, eu não dava atenção aos 8 minutos, dava atenção e dei atenção lá à estrutura, não é? Da forma como ele procura fazer as suas homilias, não é? Um pensamento, um sentimento, uma imagem. Isso sim, isso é um grande ensinamento e um grande estímulo para nós continuarmos a preparar melhor a nossa homilia, que nasce também disso que nós fazemos todos os dias, de ler, de rezar, de meditar o Evangelho, não no bolso, mas no telemóvel, mas também está no bolso, por isso. Mas passemos à frente. Sim, então, pronto, o Evangelho de bolso, que o Santo Padre recomenda termos, e isto lembra que houve um dia do Domingo da Palavra que nós demos, de facto, também um Evangelho para as pessoas levarem, assim, pequenino, deste tamanho. Mas, então, hoje queríamos também comentar um bocadinho, não tanto os bispos novos e os padres novos, mas o padre não tinha tido uma ideia que era, se nós hoje fôssemos falar a nós mesmos, quando tínhamos sido ordenados padres, como vão ser agora ordenados estes 2 novos padres de cada diocese, o Lourenço e o Pedro, o que é que nós diríamos a nós mesmos? Sim, no outro dia estava a ouvir um episódio também de um podcast parecido com este, não é? Nós também nos inspirámos um bocadinho, 2 padres a falar, e ele estava a dizer que, pronto, neste mês de junho, era um mês sobretudo das ordenações, das várias dioceses. Eles têm assim um espírito de humor muito, muito americano,
Então eles, o tom do podcast também é um bocadinho mesmo, mas eles diziam, então vamos lá, nós que já somos os entendidos nisto, já andamos nisto há muito tempo, vamos lá explicar-lhes como é que eles podem ser bons padres, né? Era assim mais ou menos neste tom cómico. Então estavam a dizer, de uma maneira muito, muito justa, muito sincera, com coisas importantes que podiam fazer ou que podiam viver, né, para ver esta vida de padre. Já vêm bem formados do seminário, como é óbvio, estão lá muitos padres, também os ajudam nesta formação. Acima de tudo, para o lugar para onde vão, com certeza que vão ter sempre padres próximos, vão colaborar com eles na mesma missão. Nós não sabemos ainda para onde é que eles vão, mas é muito habitual, muito comum que não vão sozinhos para sítio nenhum, e mesmo que estejam sozinhos numa missão, estão com os outros padres todos ao lado. Por isso, o primeiro ensinamento, ou o primeiro testemunho, ou a primeira ajuda, ou a primeira não sei o quê, deem o nome que quiserem, nós não somos atiradores furtivos, não é? Como não somos snipers, não somos cada um por si, nós sabemos tudo e é tudo à nossa maneira e é tudo... Não, nós fazemos parte de um corpo, e que bom que é isso, e que bom que é sabermos que a Igreja já existia antes de nós e vai existir depois de nós, que a Igreja, em todas as suas fragilidades e qualidades, não é, de que nós vamos servir e amar e cuidar, tem muitos servos, tem muitos ministros, não é? E por isso é bom nós aprendermos com eles. Comigo foi ótimo ter ido para o seminário, como padre de seminário, e não estar sozinho nesse serviço, e ter padres mais velhos. Um deles agora é este escolhido também para Bispo Auxiliar, o Dom Nuno Isidro, naturalmente, pelo seu exemplo, pela sua amizade e também pelas suas palavras quando eram necessárias. Sempre me trataram como igual no sacerdócio, mas as suas palavras sábias, de irmãos, não é? Me ajudaram bastante a crescer e a não estar aí com a cabeça no ar ou com a cabeça perdida. Por isso, primeiro ensinamento, ou primeira, não sei, sugestão, viver e reconhecer esta beleza de não estarmos sozinhos nesta missão de serviço à Igreja. Agora, disto outra, vamos variando assim um a um. Eu tenho uma lista de 1, 2, 3, 6. Então diz 2. Então, foi uma coisa que me disseram a mim, que é... Pode ser que depois diga uma coisa que depois tu já não consigas dizer a seguir, que eu posso dizer o mesmo que tu preparaste. Mas pronto, continua. Vais fazer as neiras, prepara-te. Ou seja, que é uma pessoa ter noção de que vai responder mal, ou vai dizer qualquer coisa que afinal estava errada, ou vai lidar mal com uma situação. Portanto, pôr logo de alerta para nós depois não desanimarmos. Vais fazer as neiras, faz parte. E prepara-te que não estás sozinho. Portanto, não der assim. E outra, reza e confessa-te sempre. Ou seja, regularmente, que é para manter a vida espiritual bem vibrante. Isso é fundamental, e às vezes nós vivemos num ambiente seminário em que isso tudo é sobretudo comunitário. A confissão, como é óbvio, não é, mas pronto, mas tem um cuidado comunitário, tem um cuidado do quadro de vida, e muitas vezes no serviço à Igreja, mesmo quando estamos com outros padres a trabalhar na mesma missão, estamos muito um bocadinho, não é cada um por si, mas estamos muito depois também sozinhos nesse anúncio. Por isso é mais difícil, não é mais difícil, é diferente, não é? Tem outras exigências, mas também com certeza tem outros dons de Deus. Rezar sozinho, não é? E rezar em todos os lugares, não é? E teres que andar mais quilómetros para te confessares e coisas parecidas, mas isso é o fundamental. Sem isso perdemos o pé, perdemos o rumo, perdemos o coração, perdemos tudo o resto, não é? Por isso é fundamental ir criando esses hábitos e esses ritmos, que são diferentes do seminário necessariamente, e não são melhores nem piores. Por isso, desde o princípio, não é? Mais ou menos como os nossos tempos de férias aí do seminário, em que tem que ser um bocadinho mais por cada um de nós, por isso empenhar-se nisso. Já agora, neste ambiente de oração, a missa diária é a nossa oração por excelência. Uma vez o Cardeal Ribeiro estava a falar aos padres, não sei se era numa homilia de Quinta-feira Santa, a missa crismal, se era assim
numa catequese qualquer, ou conselho presbiteriano, já não tenho a ideia. Eu acho que era numa homilia da missa crismal, em que falava um bocadinho sobre qual é que é a espiritualidade do padre diocesano. Ou seja, todas as congregações têm uma espiritualidade própria, assim ou assada, e ele sugeria que a espiritualidade do padre diocesano fosse a celebração diária da Eucaristia, de cada missa, de cada dia, nos configurar mais a Cristo, né, na sua ação da missa. Por isso, celebrar bem e celebrar sempre a Eucaristia com o povo, quer seja com 2 velhinhas, ou com 3 turistas, ou com uma igreja cheia, e mesmo depois a dificuldade é quando de repente, não é, se transformam em 3 ou 4 seguidas, não é? Ou missa de funeral, depois seguida de uma missa de batismo, depois de uma missa com os escoteiros, e depois terminamos com uma missa com um grupo de amigos numa peregrinação qualquer. Ter coração e atenção para celebrar sempre bem a missa. Sim. Então esse é o seu segundo conselho, é? É. Decorrido dos teus sobre a oração e a confissão. Sim. Então agora quero avançar com outros? Ou avanço eu? Eu acho que... eu, quando vim para a paróquia, as pessoas têm... Às vezes podem ter uma imagem de mim que não é totalmente verdadeira, né? Às vezes tinha o dia todo organizado na minha cabeça, na minha agenda, e acontecia tudo ao contrário, por causa das surpresas normais do dia-a-dia, das pessoas que apareciam, dos funerais que existiam, ou que iam começar a existir, ou das coisas que afinal não eram 1 hora, passaram a ser 2. Por isso ter este equilíbrio que é desequilibrado sempre, não é? Ter, por um lado, uma vida regrada, uma vida que tenha boas raízes, mas uma vida aberta, uma vida disponível para os outros, não é? Eu, quando chego ao final do dia, agora menos, mas no princípio até ficava incomodado porque não fazia nada daquilo que tinha pensado fazer, não é? Em vez de ficar agradado com aquilo que Deus tinha feito por mim, pelos outros. Por isso termos esta agilidade também mental e de coração, de não estarmos presos a rotinas que são boas ter, não estarmos presos à agenda que é necessário ter, não é? Que é bom até para podermos fazer melhor e mais coisas, mas a vida do padre e a vida do padre para os outros está sempre aberto a estas novidades. Por isso, não ficarmos desanimados, não é? Quando a vida não corre como a gente gosta ou espera ou prepara. Sim. Então, nessa linha, outro conselho que eu daria a mim mesmo seria um bocadinho fazendo o contrapeso, não é contrapeso, mas um complemento, e ao mesmo tempo mantém um plano de vida e põe lá sempre oração e descanso, sabendo que vai sempre haver coisas urgentes. E outra coisa nessa sequência também é, se estás com menos paciência para com as pessoas, é sinal de que é preciso ir descansar, /fazer desporto, /mudar de sítio. /confessar-te. Também, sim. Sim, é isso mesmo. O que é mais? Assim, de conselho? Olha, para usar aquele ensinamento do Papa Francisco agora na catequese, não é? sobre a palavra de Deus, não é? Trazer a palavra de Deus para a vida. Para trazer para a vida, nós precisamos de viver, não é? E somos padres, ponto, e por isso a nossa vida se calhar tem outras rotinas, tem outras coisas para fazer e para viver, mas é muito importante vivermos, estarmos com as pessoas. Às vezes é no atendimento espiritual ou na confissão, mas muitas vezes é no almoço, numa conversa, na ir à casa das pessoas, não é? Estar com as famílias, ler, ouvir, ver. Por isso estar também perto, né, a participar, né, na vida comum, porque só assim conseguiremos fazer também uma ponte, quer seja da palavra de Deus ou do Espírito de Deus para a vida material ou para a vida carnal, para a vida humana, mas também ao mesmo tempo é aí que também que se faz essa passagem também da vida, se quisermos, mais cotidiana para a vida mais espiritual. Por isso
estarmos perto das pessoas para fazermos ponte, se quisermos. Uhum. Porque às vezes podemos viver, e se calhar experimentámos isso muito mais na pandemia, viver em bolhas, não é? Viver no nosso mundo e achar que o nosso mundo é tudo, e as pessoas se calhar viveram nessa bolha da pandemia e não conseguiam ver mais nada do que isso. Outros escolheram não viver nada disso, então parecia que estavam noutro mundo. É muito importante não vivermos em bolhas, mas vivemos uns com os outros e uns para os outros. Sim. Então agora é o meu último conselho. Força! Então, é um duplo, mas o primeiro é: encontra-te com outros padres e amigos, se conseguires. Marca festas e datas marcantes dos amigos, padres, paroquianos que vais conhecendo. Não vais conseguir estar em tudo, mas reza por eles na missa. É mesmo o centro da vida cristã e podes colocar tudo nas mãos de Jesus. Pronto. Bem, boa. Eu como último aviso, não és assim tão importante. Isso não é mau nem bom. Ou seja, não és tu que vais salvar o mundo já foi salvo por Jesus, não é? Não és tu que vais fazer a grande diferença, mesmo que muitas vezes, ou em cada pequeno instante, as pessoas também partilhem exatamente o contrário, não é? E é verdade, ou seja, é verdade. Muitas vezes na confissão, na visita aos doentes, num casamento, numa bênção, num abraço, num olhar, numa palavra, vês como Deus acontece por ti e salva e cura e ajuda, e graças a Deus vais ter esses momentos em que vais sentir tão pequenino, mas a ver obras grandiosas a acontecer pelas tuas mãos. É sempre Deus, por isso não te orgulhes, não te envaideças, não queiras levar todo o peso sobre os teus ombros, não é? Confia, Nosso Senhor sabe de que massa somos feitos, sabe a nossa fragilidade, e mesmo assim quer contar connosco para Ele, e só Ele, em nós, fazer o que bem entender. Por isso não darmos alimento, né, às ansiedades, aos nervosismos, aos stressezinhos de ver se conseguimos fazer isto, se conseguimos fazer aquilo, se aquilo que a gente tinha projetado ou imaginado está mesmo a acontecer ou não acontecer. Isto é de Nosso Senhor. Quando nós fomos embora, daqui a um ano ou daqui a 100 anos, Nosso Senhor vai continuar a operar, que a sua obra de salvação chega a todos. Por isso não stresse. Mas já agora, no mesmo espírito, por assim dizer, não digas que não. Uhum. Há de haver uma altura em que tens que aprender a dizer que não, não é? Mas que seja sempre um sim, mas não para agora. Sim para depois. Sim, não dessa forma. Sim, bora lá. Sim, faz tu. Mas que seja sempre sempre como quem diz, se alguém te fizer uma sugestão má, como é óbvio, diz logo que não, né? Mas se for uma coisa boa, mas que não estás a ver-te capaz ou não sei o quê, vai dizendo que sim. Principalmente agora nestes primeiros anos, em que é normal te convidarem para para pregares um retiro, para acompanhares um campo de férias, uma missão país, uma missão não sei o quê. Vai dizendo que sim, vai lançando a semente, e pronto, e Nosso Senhor lá depois te vai ajustando, não é? Mas é bom entrares assim, mergulhares a fundo, não teres medo, sabendo que, e volto a repetir, não sei se devia ser assim que a gente acaba, isto não é nosso. Uhum. Está bem. Então, como isto não é nosso, depois podem enviar sugestões ou o que quiserem. Sim, para podcast. Pedir a todos para rezarmos pelos nossos bispos novos e pelos nossos bispos todos, não é? E pelos nossos padres novos e pelos nossos padres todos. Tudo isso. Muito obrigado. E para podcast@paroquiadecascais.org podem enviar o que quiserem, intenções de oração. E vamos a isso. Bora lá. Vamos.